Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está se preparando para a ISFSEX na parte de Geografia do Brasil. Eu trouxe essa questão que foi que um aluno enviou, que é da banca Facete para a Prefeitura de Porto Velho, do cargo de professor de Geografia, deste ano agora de 2025. E ela diz o seguinte: a urbanização brasileira resultou de um processo acelerado, moldado por desigualdades estruturais e concentração econômica. Temos a urbanização, o conceito de urbanização, o processo de urbanização. Sobre este processo, assinale a alternativa correta. A urbanização no Brasil ocorreu de forma planejada, garantindo o equilíbrio no desenvolvimento das cidades médias e grandes e centros urbanos, como acesso uniforme a serviços básicos e infraestrutura. Professor, isso está certo? Bem, eu já te garanto que está errado. Por que, professor, está errada essa alternativa? Porque a urbanização brasileira, ela não ocorreu de forma planejada. Não houve uma política de definição estratégica que definisse um planejamento de quais cidades iriam crescer, quais regiões, de que modo e qual quantidade de pessoas iriam para lá. Não houve isso. Foi a migração, a urbanização brasileira foi resultado de uma migração espontânea, voluntária, de grande volume. Claro que, aqui eu quero fazer um adendo com você. Houve um certo planejamento do caos e da desordem que se fez a partir dessa migração. O Estado, ele organizou a desordem, uma cidade muito populosa, muito cheia de pessoas. O Estado, ele foi organizar o espaço dessa cidade muito populosa, que são principalmente cidades grandes. E quando ele fala aqui cidades médias e grandes, aqui está o erro quando ele afirma também médias, porque a urbanização brasileira, principalmente na segunda metade do século XX, ocorreu para as capitais das regiões do brasileiras, para as capitais. Não foi para as cidades médias, mas para as capitais, as grandes metrópoles, formando assim grandes centros urbanos, principalmente na região sudeste. Então, esse é o erro da alternativa A. O Estado ele ordenou o caos da migração urbana para as cidades, né, para os grandes centros urbanos das regiões brasileiras, mas não foi planejado, só teve um ordenamento. E não foi para as cidades médias, foi para as cidades grandes. Alternativa B. A urbanização acelerada, particularmente nas décadas de 40 a 50, foi impulsionada pela migração campo-cidade, concentração industrial nas metrópoles e agravada pela ausência de políticas de desenvolvimento rural e pela segregação socioespacial. Bem, nós temos um cenário, sim, no século XX, que ocorreu a migração campo-cidade para os grandes centros urbanos, inchando esses grandes centros urbanos, principalmente por causa do cenário da concentração industrial. A concentração industrial foi um fator decisivo como papel de oportunidade de emprego para as pessoas recém-chegadas nas cidades que atraíram essas pessoas do campo para as cidades. Então, a concentração industrial teve um papel importantíssimo no crescimento urbano das cidades. E foi ocorrida principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades brasileiras. Foi agravada pela ausência de políticas de desenvolvimento rural. Nessa parte, eu quero dar um adendo com vocês. Não houve uma ausência de política de desenvolvimento rural. Isso está errado afirmar isso. Por quê? Você tem uma política de desenvolvimento econômico no meio rural, que é a inserção do capitalismo agroindustrial no campo brasileiro. Isso você pode encontrar principalmente no livro Geografia do Brasil, de Jurandir Rossi. E lá está falando que houve um desenvolvimento, uma inserção e uma expansão das relações capitalistas agroindustriais no campo brasileiro, que é essa nova relação de trabalho no campo expulsou o trabalhador rural, que era de uma antiga relação tradicional, de uma antiga relação camponesa no campo. E por isso, esse trabalhador rural, não tendo mais espaço no campo, foi em direção às cidades, procurando trabalho nessas cidades. Então, quando ele fala ausência de políticas de desenvolvimento rural, aí você já fica com o pé atrás. Porque se ele falar de política de desenvolvimento social no campo, aí sim, o governo não aplicava
políticas de desenvolvimento social no campo brasileiro. Mas agora falar sobre políticas de desenvolvimento rural, que abrange também políticas de desenvolvimento econômico, é errado. Por quê? Porque houve políticas de desenvolvimento econômico no campo brasileiro, pela inserção do capital agroindustrial incipiente inicial no campo brasileiro, formando assim uma segregação socioespacial. Essa parte está correta. Alternativa C. O modelo urbano brasileiro é caracterizado por uma distribuição equilibrada da população entre áreas rurais e urbanas, promovendo maior equidade econômica e acesso uniforme e oportunidade de desenvolvimento. Aqui está errado, quando ele fala distribuição equitativa e maior equidade, porque nós sabemos e é fato de que a região sul e sudeste, principalmente a sudeste, teve alto grau de enriquecimento com a industrialização e a migração para os grandes centros urbanos. É a região mais economicamente poderosa de todo o país. E não houve uma distribuição equilibrada da população entre as áreas rurais e urbanas. Não, as áreas urbanas concentram o maior adensamento populacional do país e é distribuída de forma irregular entre as regiões brasileiras e também dentro de uma região brasileira. As grandes cidades, as metrópoles, elas têm muito adensamento urbano, superior às demais cidades da região. Temos que as políticas públicas brasileiras priorizam a descentralização urbana e industrial, promovendo um crescimento sustentável, reduzindo impactos de desigualdades sociais nas grandes cidades brasileiras. Bem, a política pública brasileira, ela não prioriza a descentralização. Isso é uma política mais recente do Brasil, que vai buscar descentralizar, ou seja, desconcentrar do espaço nacional brasileiro indústrias que estão concentradas principalmente na região sudeste, tiradas da região sudeste e enviá-las para outras regiões do Brasil. Por quê, professor? Porque o governo quer com isso atrair pessoas para essas outras regiões e assim evitar o crescimento do caos urbano que se faz nas cidades e nos grandes centros urbanos da região sudeste. Então, mas isso é um processo recente e por isso você tem que descartar essa desconcentração urbana industrial, que é baseada em um crescimento sustentável e redução de impactos. Por quê, professor? Porque esse crescimento sustentável e a redução de impactos é um processo, é uma forma, uma política de crescimento urbano e de crescimento industrial incipiente, inicial, que ainda não tem as suas ações fortalecidas nas políticas públicas brasileiras de crescimento urbano e de crescimento industrial. Então, a partir daí, você já tem que descartar. Alternativa E. A industrialização no interior do Brasil é insuficiente para reverter o fluxo migratório para os grandes centros urbanos, promovendo um equilíbrio regional e fortalecendo cidades médias como polos econômicos. Bem, aqui você, na alternativa E, já sabe que o interior do Brasil, por meio de uma política estratégica de desconcentração industrial, de descentralização industrial da região sudeste para as outras regiões, procurando atrair as pessoas da região sudeste para essas outras regiões e assim diminuir o caos urbano, é correto. Essa descentralização para o interior do Brasil, para as outras regiões brasileiras, foi insuficiente para reverter esse fluxo migratório para os grandes centros urbanos, principalmente os grandes centros urbanos do Sudeste. Aqui está correto. Quando ele fala que promove um equilíbrio regional, essa industrialização do interior do Brasil não promove equilíbrio regional e ela não é voltada para as cidades médias. Então, quando você lê essa parte aqui, você já descarta essa alternativa aí. Não é voltada para cidades médias, é voltada para os grandes centros urbanos, para as grandes metrópoles e para as cidades estratégicas apenas. O que são cidades estratégicas, professor? Cidades próximas de matérias-primas, cidades próximas de algum ponto estratégico de produção industrial. Então, é isso que você tem que ter a informação sobre a industrialização do interior brasileiro, que ela sim ocorreu, porém não em força suficiente para evitar um inchaço urbano e caos urbano nos grandes centros urbanos, principalmente da região sudeste. Professor, então nós temos a alternativa B como correta. Sim, a Facete, ela dá a alternativa B como correta, dizendo que a urbanização acelerada no Brasil, particularmente nas décadas de 40 para 50,
foi impulsionada pela migração campo-cidade, correto, e pela concentração industrial das metrópoles, correto, que são grandes cidades, agravada pela ausência de políticas de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento rural e pela segregação socioespacial. Você já sabe, essa ausência de política de desenvolvimento urbano, você já tem que dar um asterisco aí. Se tratar sobre desenvolvimento social, no campo brasileiro, desenvolvimento rural voltado à sociedade, às pessoas, aí está correto. Agora, falar sobre uma política, uma ausência de política de desenvolvimento rural como um todo, é errado, porque você sabe que existe uma política de desenvolvimento rural voltada à economia, que é a inserção do capitalismo agroindustrial no campo brasileiro, que nesse cenário da década de 40 para 50 está iniciando, dando seus primeiros passos. Então, aqui você já sabe que nessa alternativa B, por mais que a Facete tenha colocado como alternativa correta, existe uma parte aqui que está em contrário, que já remete a um erro nessa alternativa. E é por isso que eu trouxe ela para vocês. E segundo, que é a parte mais importante, é essa década de 40 e 50 que fala que foi a urbanização acelerada. Por quê, professor? É muito importante que você veja as questões, resolva questões de geografia para a sua prova da SFSEX. Porém, é muito mais importante que você estude a partir da literatura, da bibliografia, das referências que o seu concurso da SFSEX lhe dá, porque essas referências possuem dados e informações específicas que apenas a VUNESP, na prova de Geografia do Brasil, da SFSEX, irá cobrar, e não outra banca. E é arriscado você fazer por outras bancas, porque você pode assimilar dados e informações errôneas e levar para a sua prova. Uma dessas informações é afirmar que a urbanização acelerada ocorreu particularmente nas décadas de 40 e 50. Quando nós temos um dado específico, principalmente do livro Atlas e Disparidades do Brasil, de Terry Mello, que é isso daqui. Que nesse dado, nessas tabelas que Terry nos dá, ele mostra em cada região brasileira como houve a urbanização das regiões, principalmente nos grandes centros urbanos, nas metrópoles. E nós temos uma ordenação, uma hierarquia das regiões que se urbanizaram durante o decorrer do ano, né, durante o decorrer do século, e nós temos essa hierarquia, que é a região sudeste, foi a primeira região a se urbanizar. Que década, professor? A partir da década de 50. É a partir da década de 50. Não de 40, não de 50. É a partir da década de 50. Então, você tem que saber isso. Se você vê um dado, uma informação que está remetendo a período anterior à década de 50, então já descarte. E isso é algo importante que você tem que saber e levar para a sua prova do concurso da SFSEX, para a parte de Geografia do Brasil. É um dado específico que você precisa. A segunda região a se urbanizar foi a região sudeste, na década de 60 para 70. O centro-oeste foi a terceira região a se urbanizar, principalmente na década de 70, em que a população das cidades ultrapassou a população do campo. O nordeste foi a penúltima região a se urbanizar, que foi na década de 80, e o norte foi a última região a se urbanizar, a partir da década de 90, o início da década de 90, 91 e 92. Então, essa é uma informação que você tem que saber, tem que decorar e tem que levar para a sua prova, que é destoante da informação dessa banca da Facete, que ela afirma que é a partir da década de 40. Se você vê essa informação na sua prova da SFSEX, pode dizer que está errado, com absoluta certeza. E você tem a prova de mostrar que está errado, que são esses dados do livro Atlas do Brasil, de Terry Mello, que mostra a evidência que a partir da década de 50. Tudo bem? Então é isso que você tem que saber. Eu trouxe essa questão justamente por esse erro que está nessa alternativa aqui de boto como correta, que é afirmar que é depois da década de 40 e falar sobre a ausência de políticas de desenvolvimento rural, que é errado também, porque no livro Geografia do Brasil, que é deste concurso da SFSEX, afirma que existe uma política de inserção das relações capitalistas no campo brasileiro, iniciando a economia agroindustrial, que hoje em dia nós temos como uma forte economia brasileira voltada principalmente à cultura da soja para exportação e também da cana-de-açúcar para a promoção de diesel. Então é isso que você tem que saber sobre essas informações. É uma questão muito interessante, é uma questão muito importante, mas eu trouxe aqui para vocês estarem antenados nessa informação.